A batalha espiritual. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6, do verso 10 ao verso 20. A Bíblia nos ensina que temos uma luta, uma batalha espiritual aqui na Terra. Fala de um mundo em trevas e a Bíblia também fala do dia mau na vida do crente ou dos dias maus. E a Bíblia fala sobre como podemos ter vitória neste mundo caído, neste mundo em trevas. Como podemos ter vitórias neste dia mau ou nos dias maus. Paulo estava preso, de acordo com os textos de Efésios capítulo 3, versículo 1, capítulo 4, versículo 1, capítulo 6, versículo 20, ele fala de sua prisão. Nesta carta aos Efésios, ele tinha um soldado romano com a armadura do exército romano, do Império Romano, tinha lá o seu capacete, a sua espada, o seu escudo. E Paulo também conhecia os textos bíblicos da igreja primitiva da Tanar, do Antigo Testamento, os textos, por exemplo, de Isaías, o profeta Isaías, capítulo 11, capítulo 49, capítulo 52, capítulo 59, que falam do Messias de Deus com a sua armadura. Então, com base nisto, ele começa a escrever para a igreja de Cristo, para os crentes, sobre a armadura de Deus que o crente precisa usar. Assim como o soldado romano usa a sua armadura de César, do Império Romano, nós precisamos dos recursos da armadura de Deus, do reino de Deus. O versículo 10 desta carta do capítulo 6, Paulo começa dizendo: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Veja bem que ele usa fortalecer, força e poder. Três palavras importantes. Então ele diz que nós precisamos de nos fortalecer, mas no Senhor. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, do poder do Senhor. É muito interessante essas três palavras que o apóstolo Paulo usa aqui, porque ele as usa também em Efésios capítulo 1, versículo 19, e ele usa também essas palavras na sua carta aos Filipenses capítulo 4, versículo 13. A palavra em dunamoe, que foi traduzida por fortalecei-vos, então, no Senhor e na força, a palavra kratos, do seu poder, poder ischus. Então, estas palavras aparecem em Efésios capítulo 1, versículo 19. Paulo fala que os crentes, ele ora ali, ele está fazendo uma oração no finalzinho do capítulo 1 de sua carta aos Efésios, e ele ora para que os crentes tenham conhecimento da grandeza do poder, a raiz é a mesma, dunamis, o poder do Senhor, e a eficácia da força do poder do Senhor. Então, kratos ele usa e usa também a palavra ischus. Então ele usa essas três palavras lá em Efésios capítulo 1, versículo 19, ele as usa também aqui em Efésios capítulo 6, versículo 10. Quando ele escreve a sua carta aos Filipenses, ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso é a palavra ischus, é o verbo iskuo. Então ele está dizendo: eu posso, eu tenho as habilidades, eu tenho as competências, porque esse é o sentido, na verdade, desta palavra ischus, do verbo iskuo. Eu tenho as competências, eu tenho as habilidades para enfrentar todas as situações, todas as circunstâncias, enfermidades, prisão, fartura, necessidade. Sim, eu sei ter saúde e permanecer firme no Senhor, e sei também passar enfermidade e estar firme no Senhor. Eu tenho as capacitações. Mas ele diz que essas capacitações, essas habilidades, não são da terra, não são próprias dele, não é porque ele é judeu, não. Ele diz: posso
todas as coisas naquele que me fortalece. Aí ele usa o verbo endunamou, o mesmo verbo lá de Efésios capítulo 6, versículo 10. Então, é interessante que nós encontramos este ensino de Paulo em Efésios, mas não está só em Efésios. Está em Efésios, está em Filipenses, está em toda a Bíblia. No livro dos Salmos, nós aprendemos que os que confiam no Senhor são como o monte Sião. Não se abalam. As pessoas que confiam no Senhor não se abalam, assim como o monte Sião não se abala. Então, assim como o monte Sião não se abala, os que confiam no Senhor não se abalam igualmente, permanecem firmes, a despeito das adversidades, das trevas, do vale da sombra da morte, do dia mau, porque a fonte desta força, dessa capacidade de resistir firme, vem do Senhor. Produto da nossa fé, da nossa confiança, da nossa dependência do Senhor, do nosso relacionamento com o Senhor. Então, é importante sublinharmos isso. Esse ensino que nós encontramos aqui em Efésios, ele está presente em todas as cartas paulinas, em toda a Bíblia, em toda a palavra de Deus. No versículo 11, o apóstolo Paulo, ele continua falando para a igreja e ele diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Este é um outro verbo muito interessante que foi traduzido aqui por revestir. Poderia ser traduzido também por vestir. Ele aparece, na verdade, no versículo 14, traduzido por vestir. Ele diz: vestindo-vos da couraça da justiça, no versículo 14. É o mesmo verbo na língua original grega, que é o verbo enduo. Então Paulo fala sobre esse guarda-roupa do crente. Ele tem a armadura de Deus ali. Este verbo enduo, ele aparece também no capítulo 4, aqui de Efésios. Paulo fala no versículo 24 que nós precisamos de nos vestir do novo homem. Ele fala sobre isso também lá na sua carta aos Colossenses, capítulo 3, verso 10 e verso 12. Ele fala que o crente precisa vestir da misericórdia de Deus, da bondade de Deus, da humildade do Senhor, da paciência do Senhor. Então, de uma maneira figurada, metafórica, numa figura de linguagem, ele fala do crente que tem um guarda-roupa, o guarda-roupa do céu, o guarda-roupa de Deus, que Deus tem preparado. E ele precisa todos os dias abrir esse guarda-roupa e fazer uso e pegar essa armadura de Deus, estas roupas que são de Jesus, que ele preparou como um bom alfaiate para os seus filhos, para os seus seguidores. Pergunta é: será que nós estamos usando as roupas dos céus aqui na terra? No sentido figurado, metafórico. Estamos usando a misericórdia, a bondade, estamos usando a humildade, a paciência nos nossos relacionamentos, em casa, no trabalho, na igreja. Então, Paulo fala sobre este assunto. Então, ele diz aqui, né, revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes. Esta é uma outra palavra, ficar firme, ou resistir, é a palavra ristemi. Ela aparece aqui neste texto, ela aparece também no versículo 14, então ela aparece em vários lugares, nos escritos paulinos. Então, estar firme, esse é o propósito da armadura de Deus, para que nós possamos resistir, estar inabalável, ou estarmos inabaláveis contra as ciladas de Satanás.
Que coisa importante, que coisa interessante. Precisamos aprender a estar firme no dia mau. Há pessoas que entram em pânico, são dominadas pelo medo, pela falta de esperança, pelo desespero, pela ansiedade, pela preocupação. Então, nós precisamos dessa armadura de Deus, dessa força, desse poder do Senhor para resistirmos às ciladas do diabo. Paulo fala sobre estas ciladas do diabo aqui. Na verdade, Paulo fala várias vezes, ele usa a preposição contra, né? Ele fala aqui, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, versículo 11. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, contra o sangue e a carne, mas contra as forças espirituais do mal. Então, por 5 vezes, ele usa essa preposição contra. Mas ele diz que a nossa luta, nossa batalha, não é contra a carne nem contra o sangue. Esta expressão carne e sangue, ela é usada algumas vezes no Novo Testamento. E quando esta expressão é usada, ela quer dizer que aquilo não vem da terra, não é humano. Jesus, por exemplo, disse para Pedro em Mateus que quem o capacitou para dizer que ele, Jesus, era o Cristo de Deus, o Filho de Deus vivo, não foi carne nem sangue, mas o Pai que está nos céus. No Evangelho de João, no capítulo 1, o apóstolo João diz que aqueles que creem em Jesus como Filho de Deus, recebem o Logos de Deus, creem na palavra, no Logos de Deus, em Jesus, não nasceram da carne nem do sangue, não nasceram da vontade do varão, do homem, não, mas de Deus. Então, há outras ocorrências na primeira carta aos Coríntios, em Hebreus, todas essas ocorrências mostram que esta expressão quer dizer que aquilo que está acontecendo não pertence à terra, não é coisa do homem. Então nós temos esta luta, temos o diabo, que é também conhecido como Satanás. A palavra diabolos, ela aparece 38 vezes no Novo Testamento. E a palavra Satanás, 36 vezes. Satanás é o adversário, é o acusador. Diabolos fala do caráter deste inimigo nosso e de Jesus e de Deus como o mentiroso, como o traiçoeiro, sim, o enganador. Então nós precisamos tomar cuidado. Nós precisamos vestir a armadura de Deus. Há uma outra palavra muito importante que ocorre aqui neste texto, que vale a pena sublinhar, no versículo 13, né? Essa palavra é muito importante, a palavra analambano. Essa palavra, a raiz dela é o verbo lambano. Está traduzida aqui como tome, o verbo tomar, toma a armadura de Deus, né? O apóstolo Paulo está falando sobre isso. Então nós podemos vestir a armadura de Deus ou tomar a armadura de Deus. Esse verbo lambano também tem o sentido de receber. No livro de Atos, no capítulo 1, versículo 8, o Senhor Jesus Cristo diz: recebereis o poder que há de vir sobre vós, recebereis o Espírito Santo que há de vir sobre vós, sereis revestidos do Espírito Santo que há de vir sobre vós, então vocês vão ter o poder do Espírito Santo. Este verbo, então, é muito importante para compreendermos que a armadura de Deus, os recursos que nós temos nessa armadura de Deus, que é a palavra de Deus, que é a oração, que é a fé, que é a justiça, que é a paz, tudo vem de Deus, é como a salvação, é um presente de Deus, mas nós precisamos tomar a decisão de pegar esta armadura, receber esta armadura, tomar posse dela. Ela é de graça,
Mas Deus não obriga os seus filhos a tomarem posse dessa armadura. Não, Deus não nos força a fazermos uso dessa armadura ou recebermos as suas bênçãos. A salvação é como uma porta que Deus preparou para nós. Mas a maçaneta desta porta está do nosso lado. Deus não nos rouba, não tirou de nós a dignidade da escolha, da decisão. Então Ele bate a porta do nosso coração, da nossa mente, Ele mostra-nos a salvação, as bênçãos, o plano dEle, a missão dEle, os valores dEle. E nós podemos dizer sim para Jesus. E Ele pode então entrar na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração, na nossa existência. E Ele pode mudar a nossa vida. Ele pode nos dar as capacitações, as competências, o perdão. Ele pode nos dar a força, o poder que precisamos para triunfarmos. Do versículo 14 ao versículo 18 de Efésios capítulo 6, o apóstolo Paulo descreve a armadura de Deus. Então ele fala sobre estas coisas que são a armadura de Deus. Então fala sobre a palavra de Deus, fala sobre a oração, fala sobre a fé, fala sobre a justiça, fala sobre a paz. É importante nos concentrarmos nestas coisas, ao invés de ficarmos discutindo sobre o capacete, a couraça, a espada, o escudo, os sapatos. Não, o mais importante é nos concentrarmos naquelas coisas que estão claras, porque tudo mais é metáfora, figura de linguagem, na verdade. Não temos como interpretar esta metáfora, essa figura de linguagem literalmente. Precisamos de entendê-la figuradamente. Paulo, ele, no finalzinho deste texto, desta parte, ele fala sobre a importância da oração. Ele diz que precisamos receber essa armadura de Deus com toda a oração. Precisamos orar em todo o tempo. Precisamos orar com perseverança. E precisamos orar por todos os crentes, por todos os nossos irmãos e irmãs. E de uma maneira surpreendente, antes de encerrar esta parte, o apóstolo Paulo fala para a igreja de Éfeso: orai também por mim. E a gente poderia esperar que ele peça oração em favor da sua libertação, em favor de alguma necessidade física, material. Mas ele pede que a igreja ore por ele para que ele tenha uma palavra de intrepidez para anunciar o Evangelho de Cristo. Então ele está pensando no reino de Deus, nas necessidades do Senhor, do seu reino, e não nas suas próprias necessidades materiais. Que testemunho fantástico! O Senhor Jesus Cristo disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O apóstolo Paulo é um exemplo, e ele está seguindo o exemplo de Jesus, que colocou em primeiro lugar a vontade do seu Pai e o nosso Pai, do seu reino, o reino de Deus. Ah, meu querido amigo, às vezes ficamos tão preocupados com as nossas necessidades materiais, com a nossa cura, ao invés do nosso testemunho na enfermidade, com a solução de um problema financeiro, ao invés do testemunho da nossa fé, do nosso Deus, no meio das nossas dificuldades financeiras. Como é fácil perdermos o nosso alvo, nosso objetivo, que é glorificar a Deus, honrar a Deus,
brilhar a luz de Cristo, a despeito das circunstâncias mais adversas. No dia mau, como Paulo fala aqui, nesse texto de Efésios capítulo 6, neste mundo em trevas. Que a sua luz e que a minha luz, que a luz de Cristo em nós possa brilhar em toda e qualquer circunstância. Que nós possamos tomar posse, vestir a armadura de Deus, porque assim seremos mais do que vencedores em Cristo. Assim seremos felizes e faremos outros também felizes no tempo e na eternidade. Um forte abraço.